Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo faz parte do treinamento online da Exotecnologia. Eu sou a instrutora Daiane e nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre interfaces de entrada e saída do CLP. O objetivo dessa aula é fazer com que você entenda a importância das interfaces de entrada e saída, saber quais são os tipos de interfaces e saídas que nós iremos trabalhar e saber como que é realizado o endereçamento das entradas e saídas para a gente trabalhar o nosso programa lá no CLP utilizando o Tia Portal. Vamos lá, pessoal? Pessoal, agora nós iremos discutir sobre as características das entradas e saídas do CLP. Mas antes, a gente precisa nivelar alguns conceitos. Primeiro, o que é um bit? O bit ele vai ser a menor unidade de informação. Por exemplo, aqui eu estou mostrando uma palavra de 16 bits. E aí, cada quadradinho desse, ele está indicando essa unidade de informação, que pode ser 0 ou pode ser 1. Ela pode assumir dois estados. E ele é muito utilizada para armazenar variáveis lógicas binárias, que podem ter dois estados. Por exemplo, as nossas entradas e as nossas saídas digitais, que apresentam dois estados. Ela utiliza essa unidade de informação. E combinado com outros bits, elas podem informar outros tipos de dados mais complexos, por exemplo, o byte. O byte ou octeto ele vai ser um agrupamento de 8 bits. Então, aqui eu tenho 1 bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que forma o byte. A gente também tem a word ou palavra, que é uma certa quantidade de bits e ela vai variar de acordo com o processador. No caso do CLP, da Siemens, ele utiliza para uma word 16 bits, porque o processador dele é de 16 bits, mas não necessariamente isso é para todos. Então, o agrupamento desses 16 bits vai formar uma palavra, uma word. E uma double word, ou uma palavra dupla, vai ser a composição de duas palavras. Para o processador de 16 bits, será um agrupamento de 32 bits, ok? Então, aqui eu tenho essa representação da double word, dos meus 32 bits. Agora, vamos entrar nos nossos sistemas de interface de entrada e saída para o CLP. Qual que é a importância desses sistemas de entrada e saída? O sistema de interface de entrada e saída. A CPU do CLP, para executar o seu programa que ela está dentro dela, ela vai precisar das informações do mundo externo e vai precisar mandar informações do mundo externo. Aí, as interfaces de entrada e a interface de saída servem para fazer essa comunicação com os sensores e transdutores e com os atuadores. E essas interfaces, elas adaptam o nível de tensão ou corrente e realizam a conversão dos sinais no formato adequado para o CLP. Nós temos os modos de entrada e os modos de saída. Os modos de entrada, eles vão ser responsáveis em captar os sinais provenientes lá dos sensores ou dos transdutores para o CLP, lá para a CPU. Agora, quais são os tipos de entradas? Quais são os tipos de elementos que podem estar conectados a essa entrada? São diversos, por exemplo, chaves, sensor de temperatura, chave de curso, botões, sensor de proximidade, entre tantos outros tipos de sensores e transdutores que podem ser interligados. E nós temos basicamente dois tipos de entrada, a digital e a analógica. A entrada digital, ela pode assumir dois valores, 0 ou 1, por isso que ela utiliza a unidade de informação bit. Aí ela pode dizer, que ela está ligada ou desligado, verdadeiro ou falso, acionado ou não acionado, ativado ou desativado. As entradas digitais do CLP, elas estão adaptadas para identificar a presença ou a falta do sinal elétrico. Os valores de tensão mais utilizados são 24 volts e de 110 a 220 volts. No nosso caso, vai ser 24 volts. No nosso caso, quando tem 0 volts, ele vai indicar que é nível lógico baixo e 24 volts nível lógico alto, ou seja, 0 e 1. E aí a gente pode ligar nessas entradas digitais, por exemplo, chaves, sensores discretos, botões, chaves fim de curso. Vão ter que ser dispositivos que apresentam 0 volts ou 24 volts.
para esses dois tipos de estados. Se acaso tiver uma tensão diferente, ele vai ter que fazer uma adaptação, né? Colocar algo que faça essa mudança para a tensão da entrada desse cartão que nós estamos utilizando. Para as entradas analógicas, ela permite que o CLP manipule grandeza analógica. Agora aqui a gente não está falando mais de 0 ou 1 ou de 2 estados. Aqui a gente está falando da variação entre uma faixa de valores. E as grandezas analógicas que os módulos trabalham normalmente são tensão ou corrente elétrica. E aí as faixas padronizadas para tensão normalmente é de 0 a 10 volts, de 0 a 5, de 1 a 5, de menos 5 a mais 5 volts e de menos 10 a 10 volts. E para a corrente, as faixas padronizadas é de 0 a 20 mA e de 4 a 20 mA. Isso vai depender do tipo do módulo que você está utilizando. Mas vamos entender o que é um sinal analógico, né? O sinal analógico ele é a representação de uma grandeza contínua que pode assumir em um determinado instante qualquer valor entre os dois limites definidos. Então, eu tenho aqui o tempo da fonte, a tensão da fonte pelo tempo. Então, eu tenho aqui o meu sinal e eu tenho dois limites bem definidos aqui da fonte. E aí, durante esse tempo, ela pode assumir infinitos valores, ok? E algum exemplo prático nosso para o CLP? Um transmissor de temperatura. Ele entrega valores de 4 a 20 mA, conforme a variação de temperatura de 0 a 100 graus. Mas como que os CLPs, eles entendem o sinal analógico? Eles não entendem, pessoal. Por que eles não entendem? Porque o CLP ele é um componente eletrônico que possui lá na sua construção vários microcontroladores. E como os microcontroladores, eles possuem um conversor analógico digital. Por isso que eles não entendem o sinal analógico. Eles entendem o sinal somente digital. E aí, como que eles fazem para fazer a leitura ou a escrita de uma variável analógica? O conversor analógico digital, ele converte um sinal puro analógico para um sinal digital. Aí o CLP vai conseguir trabalhar. Por exemplo, aqui nesse gráfico eu tenho em cinza aqui o sinal analógico e eu tenho em vermelho o sinal digital. Ele vai entender o digital, ele não entende o analógico. E como que é esse conversor? Esse conversor ele tem tipos de resolução. Por exemplo, o conversor analógico digital de 3 bits, ele vai resultar em 8 níveis de tensão do sinal analógico. Quer dizer que, com a variação aqui no caso de 0 a 5 volts, ele vai perceber apenas 8 valores de tensão. Então, ele vai perceber a variação a cada 625 milivolts. Então, a cada 625 milivolts, ele percebe a variação da tensão. E a gente pode mudar isso, a gente pode ter conversores melhores, né? Com mais níveis de tensão. E aí, vai mudar a resolução. Quanto maior a resolução de conversor, mais próximo do sinal analógico será a leitura. Aqui eu coloquei um exemplo de uma foto para a gente entender resolução. Resolução vai ser o quanto mais próximo do sinal analógico será o meu sinal digital. Então, no primeiro caso eu não estou conseguindo ver nada, no último eu estou vendo. Então, a mesma ideia para os nossos sinais analógicos e digitais. Quanto maior a resolução, mais eu vou conseguir enxergar. Como que eu calculo a resolução? A resolução é calculada pela variação da minha entrada analógica sobre o meu número de níveis, que é 2 elevado ao número de bits do meu conversor, menos 1. O que é resolução, né? A resolução vai ser o menor incremento da grandeza medida que pode ser detectado sem ambiguidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma placa de entrada analógica que ela varia de 0 a 10 volts, eu coloco aqui 10 menos 0, que dá 10, e eu divido por 2 elevado a 12 menos 1.
eu vou encontrar que a resolução desse meu conversor é de 2,4 mV por bit. Então, ele vai conseguir perceber a variação da entrada analógica a cada 2 mV que varia, certo? Agora a gente vai trabalhar dos módulos de saída. O módulo de saída, ele permite que a CPU mande informações para os atuadores, ele faz essa interface. Então a CPU ela vai calcular e ela vai enviar os estados das saídas para os atuadores através da interface de saída. E os atuadores vão ficar conectados na saída do CLP. E existem basicamente dois tipos, as saídas digitais e as saídas analógicas. As saídas digitais, como as entradas digitais, ela vai permitir dois estados, o ligado ou o desligado. E, por exemplo, o que pode estar ligado nessas saídas? Pode estar ligado válvulas discretas, contadores, relés, sinalizadores, tudo que tiver dois estados. E aí as saídas digitais, ela pode ser construída de três formas. Tem saída relé, a transistor e a triac. A saída relé, o elemento que vai efetuar o acionamento é o relé, a transistor, o transistor, e a saída triac vai ser um dispositivo de estado sólido triac. A saída relé, ela é mais usada para alimentar cargas com tensão, tanto contínuas quanto alternadas. A transistor, a saída transistor, ela é recomendada apenas quando a gente vai utilizar a fonte de corrente contínua. E a saída triac, ela é usada quando a gente está trabalhando com corrente alternada, e aqui no caso a vida útil da saída triac é maior que relé. Então aí vai depender do seu projeto, do tipo de saída que você está utilizando, do tipo de carga que você vai acionar. Aí você escolhe o seu cartão com o tipo de construção melhor para o seu projeto. A saída analógica, ela converte valores numéricos em sinais de saída em tensão ou corrente. Normalmente, a faixa que ela trabalha para tensão é de 0 a 10 ou de 0 a 5 volts e para corrente de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. As saídas analógicas, elas são empregadas para controlar, por exemplo, válvulas proporcional, a velocidade do motor que é controlado pelo inversor de frequência, resistências elétricas e tantos outros tipos de atuadores que variam de forma analógica. E é importante lembrar que a saída analógica, ela também possui um conversor, só que agora vai ser um conversor digital e analógico. Mas a maneira que calcula a resolução dele é da mesma forma do que do conversor analógico digital. Certo, pessoal? Agora a gente tem que entender a parte de endereçamento, né? Porque a gente entendeu como que funcionam as entradas, mas como que elas são endereçadas? Como que eu consigo identificar essas minhas entradas lá no meu programa? A capacidade de memória e a forma de endereçamento vai variar de modelo e de fabricante, mas todo fabricante, todo CLP, ele vai ter uma tabela de dados que vai ter uma área representando uma imagem virtual das suas entradas que estão ligadas aos módulos de entrada, e a mesma coisa para a saída, vai ter uma imagem virtual das suas saídas ligadas aos módulos de saída. Para o CLP da Siemens, como que eles representam isso? Aqui eu estou falando de entradas e saídas que ocupam um bit. Então, ele vai utilizar o I para indicar que é input, ele vai utilizar o primeiro zero antes do ponto para indicar o byte e o número depois do ponto para indicar o bit. Então, aqui eu estou falando que eu estou na minha entrada, no endereço 0.0. E aqui, o que? Para a saída, o meu primeiro número, o número antes do ponto é o byte e o número depois do ponto é o bit. E aqui, para as minhas variáveis de memória, que memória são variáveis internas do CLP, a gente faz da mesma maneira. O byte antes do ponto e o bit depois do ponto. Uma coisa importante, né, da gente ter essa noção, esse conceito bem fixado de byte e de bit. Por um módulo de entrada que tem 14 entradas digitais, por exemplo, ele vai do meu I0.0
se começasse do i0.0, né? Ele vai do i0.0 até o i0.7 e depois ele vai do i1.0 até o i1.6. Por que que não continua i0.8 e 0.9? Porque a gente está falando dos bits que estão no byte, no endereço do byte. Se eu estou falando do byte 0, esse byte 0 ele tem apenas 8 bits, por isso que vai do 0 até o 7. Se a gente contar do 0 ao 7, a gente vai encontrar os 8 bits. E aí a gente tem que pegar o próximo bit, certo? E começar do 0, ele vai até o 7. Se eu tenho 14, então ele vai até o 5 para fazer esses 14 endereços, ok? A mesma coisa vale para saídas e para as variáveis de memória. Agora, quando a gente está falando de entradas e saídas analógicas, elas vão utilizar palavras, words de 16 bits, ou seja, eles vão ocupar 2 bytes. Eles são do tipo int, as minhas entradas e saídas analógicas elas são int, e elas são representadas da seguinte maneira, ó. Quando eu estou falando que a entrada é i, quando eu estou falando que a saída é q, quando eu estou falando que a variável de memória é m. Quando eu estou falando que é analógica, que é do tipo word, né? Vai ser w, w, w. E aqui a gente coloca o endereço do primeiro byte, né? Porque como é 16 bits que ela ocupa, ela vai ocupar 2 bytes. Então eu coloco do primeiro ou do mais significativo. Aqui nessa tabela a gente consegue perceber que existe vários outros tipos de variáveis. Aqui eu mostrei para vocês a variável de entrada do tipo bit, de saída do tipo bit e de entrada e saída word, mas tem vários outros tipos de entrada. E também os tipos de dados variam. Eu mostrei para vocês os tipos de dados que a gente utiliza para as entradas e saídas digitais e para as entradas e saídas analógicas, ok? Agora vamos ver as configurações das entradas e saídas analógicas lá no Tia Portal, porque essas entradas e saídas analógicas, elas são utilizadas para as grandezas de tensão ou corrente elétrica. E para isso a gente precisa configurar. Vamos lá? Então, pessoal, eu estou aqui com um programa que eu já tinha desenvolvido na aula passada, mostrando para vocês como que insere o hardware no software, para ficar igual o hardware físico, né, que a gente tá vendo ali, que está do nosso lado. Como que eu aqui configuro as minhas entradas e saídas analógicas? Então, eu venho aqui na minha árvore do projeto, aqui no meu CLP, eu entro aqui em Device Configuration, ele vai apresentar aqui o meu CLP, eu venho em Propriedades, Geral. Aqui em I/O Tags eu consigo ver todas as minhas entradas e saídas e aqui os endereços dela, certo? Mas para me fazer a configuração, eu tenho que estar aqui em Geral, logo mais aqui em AI2, que são as minhas duas entradas analógicas, e aqui ó, eu vou ver todas as configurações. Para mim ver a propriedade, eu vou vir aqui ó, em Analog Input. Se eu vim aqui no canal 1, eu consigo ver as características do canal 1. Aqui eu tenho o endereço, que está mostrando o meu IW64, meu endereço dele. Eu tenho o tipo, ó, o tipo é tensão e a variação vai de 0 a 10 volts. E notem que eu não consigo variar, porque esse meu cartão ele não me permite fazer a variação. Eu só consigo trabalhar com tensão, que vai de 0 a 10 volts. E a mesma coisa para o canal 2, que é o meu endereço IW66, o tipo dele é tensão e a variação, a faixa de variação dele vai de 0 a 10 volts. Se eu quisesse mudar o endereço, mudar o número do endereço, eu venho aqui ó, em I/O Address e aí eu poderia colocar outro endereço aqui. Eu gosto sempre de deixar o mesmo endereço que quando eu coloco o hardware, o meu software apresenta, porque aí eu não tenho perigo de colocar outros módulos e colocar o mesmo endereço, né? E não me atentar com isso, ok? E agora para minha saída, vamos lá ver o da minha saída. Então aqui ó, o meu AQ1 é a minha saída, eu tenho uma saída analógica só. E eu vou vir aqui ó, em Analog Outputs.
aqui vai mostrar o meu canal 0. Então, o meu canal 0 está no endereço QW80. Nota que aqui mostra o endereço, mas não é aqui que eu faço alteração, é aqui em IO Address. E aqui mostra que o tipo, aqui eu consigo fazer a variação, porque esse meu cartão permite, esse meu módulo permite. Então, eu posso trabalhar com tensão, que vai de mais ou menos 10 volts. Essa faixa de tensão eu não consigo variar, porque o meu cartão não permite. E eu posso trabalhar com corrente, que vai de 0 a 20 mA. Aí, isso vai de acordo com o projeto, eu tenho que selecionar se a minha entrada, a minha saída vai trabalhar com tensão ou corrente. Se eu quisesse mudar o endereço, eu vim aqui em IO Address e mudaria aqui. Notem que o primeiro endereço que mostra é o endereço, o primeiro, né, o endereço inicial que começa e o endereço final. Aqui nas entradas, ele vai do 64 ao 67. Por quê? Porque aqui eu tenho duas entradas analógicas. Então, vai ocupar o endereço 64 e 65 e o próximo 65 e 67. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!